O escalonamento é o X da questão, tá? Porque quando a gente produz pequena quantidade, a gente pode pagar insumos mais caros, né? Mas quando a gente quer produzir uma quantidade enorme, para o preço cair, a gente tem que diluir esses custos, né? Então, a primeira coisa e a mais importante é algo que a gente já conhece há muito tempo, que é o custo, o tempo e o investimento necessário para reduzir o custo de uma inovação radical, como é o caso da carne celular, né? Você falou do carro, a gente tem vários exemplos, né? Então, pensa, por exemplo, quem assistiu aquele filme Jogo da Imitação, que conta a história do Turing, do computador. Só a NASA podia ter um computador. Ele era do tamanho dessa sala aqui, ele tinha os botões de 0 e 1, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas aquilo era caríssimo. Hoje em dia a gente anda com um celular que é muito mais poderoso do que um computador daquele. Então, o que faz cair o preço é investimento em pesquisa para se buscar caminhos que permitam o escalonamento e permitam o uso de insumos que sejam mais baratos e também a própria organização de uma nova cadeia, né? Porque hoje, por exemplo, para a gente montar um laboratório de zootecnia celular, a gente tem que importar um bioreator que é caríssimo, né? Mas por quê? Porque não tem empresa produzindo bioreator como a gente tem empresa produzindo carro. A hora que a gente tiver, o bioreator vai ser muito mais barato, tá? Então, são vários elementos aí, mas numa dinâmica que já é conhecida, já tem até mais ou menos uma previsão de tempo. O tempo médio para inovações anteriores, inovações radicais, né, atingirem pareamento de preço com a metodologia anterior é de cerca de 15 anos. Só que hoje a gente está muito mais rápido em tudo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quanto tempo demorava para se produzir uma vacina, em quanto tempo foi produzida a vacina da Covid, a gente vê como... Eu, quando era aluna, se eu quisesse ler um artigo científico importante para a minha pesquisa, eu tinha que pedir para a biblioteca onde aquele original existia, mandar uma cópia pelo correio. Esperava no mínimo 30 dias. Hoje em dia eu clico e baixo PDF de 100. Daí fico desesperada, porque eu não tenho tempo para ler o 100, né? Mas só para dar uma ideia de como a dinâmica hoje é muito mais rápida, tá? Então, é um assunto que envolve vários elementos, tá, Joana? Não dá para reduzir só uma coisa, mas é um conjunto conhecido. E aqui, quando a gente fala numa cadeia de produção de alimentos, a gente vai ter que ter essa cadeia funcionando a partir de atividades de pesquisa em diferentes áreas, né? Então, tem que ter desde a atividade dos melhores cultivares para produzir plantas que vão ser bons alimentos para a célula, né? Porque meio de cultivo é igual assim, ração para a célula, né? Até boas empresas investindo em produção de bioreatores, de preferência nacionais, porque vai ser muito mais barato eu comprar o bioreator nacional do que eu comprar o bioreator da Alemanha, como eu estou fazendo hoje, né? Então, eu vi uma coisa numa palestra que eu assisti que foi super interessante, que aconteceu em São Paulo, um evento, e um palestrante falou assim, quem aqui tem um celular produzido com tecnologia brasileira, levanta a mão. Ninguém tem, né? Porque não existe. Então, ele disse, e eu concordo, assino embaixo, ou a gente investe em pesquisa de carne celular agora, ou a gente perde também esse desenvolvimento. E a gente vai ficar comprando tecnologia de fora. Porque a mudança vem. E isso é o motivo da maior esperança, né? No caso da carne celular. É a primeira vez que o interesse em lucro está do lado dos animais, pela primeira vez na história, tá? Então, a gente está vendo uma situação porque a venda da carne celular pode ser muito lucrativa. A hora que ela for mais lucrativa, nós atingimos libertação animal, Patrícia, né? Então, é um momento de muita esperança. De muita esperança. Porque, assim, aí voltando alguns assuntos que a gente já abordou, né? É uma questão de compaixão, mas, acima de tudo, é uma questão de justiça, né? Um animal é um ser que é igual a nós em sentimentos, né? Só que ele está totalmente sob o nosso domínio. Então, o que é justo de se fazer com alguém vulnerável? Né? E isso está totalmente ligado, porque assim, a naturalização da matança, quando a gente pensa nos bilhões... Aqui no Paraná é cerca de 2 bilhões de frangos por ano. Vocês conseguem imaginar muito, 1 bilhão? É muito. Eu consigo imaginar 20 mil frangos, porque eu já várias vezes entrei em granja. Entrando em granja. 20 mil. É um cenário assim... Que não consegue como é que a gente chegou nisso, né? É. Como que a gente chegou nisso?
Mas a gente está falando de bilhões de animais. Então, não tem como a gente naturalizar a matança de um ser vulnerável e daí não querer que haja guerra, entende? E aí é a teoria do link que você já mencionou, né? Porque a falta de justiça com o outro, ela não é pontual. Ou a gente trabalha isso, ou a gente vai continuar já algumas espécies a gente tem esse olhar para cães, gatos, pets. A gente tem já um grande... Quando a gente comenta assim, mas é que maus tratos. Acha que maus tratos né? Claro que é maus tratos. Quando batem num cachorro, um gato, na rua, óbvio, abandonar, Mas não imagina onde estão a maior parte dos maus tratos, que é na alimentação. Que aí entra a dissonância cognitiva, que a gente precisa fazer o Hertz falar sobre isso, se você ama um, por que você Façam come perguntas. outro? Eu ia incentivar que vocês podem fazer perguntas um pro outro, tipo, você fazer pra ela. Perguntar pra uma pessoa se ela acha normal maltratar um animal, assim, de cara, logo de cara. Não, claro que não, né? E daí se tenta fazer essa pessoa ver que os animais que estão submetidos aos sistemas de produção estão numa situação de maus tratos. A pessoa não quer... Tem um muro ali. Tem um muro, né? E isso vem sendo descrito como dissonância cognitiva, né? E a gente precisa entender melhor isso para ver como que a gente desfaz esse muro para as pessoas se permitirem pelo menos pensar, né? Porque eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que tem aí uma indústria muito forte, né? Existe muito dinheiro, muito investimento para se manter esse muro, né? Essa barreira. Então, uma outra questão, né? Outro dia falaram... Se você perguntar para uma pessoa, você quer derrubar a Amazônia? Aí a pessoa fala que não. Qualquer pessoa, você quer maltratar um animal? Você quer matar um animal? Não. Mas depois, aí existe uma força do capitalismo, do neoliberalismo, então que tem gente muito poderosa na Amazônia que está derrubando e vai derrubar e não depende da gente. A gente não consegue controlar, o governo não consegue. Então os animais estão nesse campo. Então existe uma força das marcas, de branding, de uma força da indústria. Também. Né? Então eu vejo uma briga, por exemplo, quando de tempos em tempos alguém fala assim, solta assim, o ovo dá colesterol. Então e tem uma campanha contra o ovo. E o ovo é um alimento super saudável. Mas aí você tem uma campanha, né? Desculpa. Você me cutucou aqui embaixo? Não. Ai, meu Deus. Brincadeira. Não, pra gente que não é vegana, eu prefiro os ovos, assim, eu prefiro, né? Mas, enfim, você tem ali uma questão ali de... É muito cultural, que é uma né? indústria, ela faz uma campanha contra o ovo, por quê? Porque vai valorizar outra indústria. Então, as pessoas começam a se alimentar mais de carne, etc. Então, assim, eu vejo que existem forças aí, né? Eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração, mas não é que teoria da conspiração. Existem forças mesmo que compram laboratórios, que pagam artigos científicos em revistas para poder falar, olha, o cigarro não faz tão mal assim, entendeu? Então a gente tem um filme que é Obrigado por Fumar, que fala justamente dessa indústria, onde você tem vários porta-vozes da indústria da bebida, do cigarro, do alimento industrializado nos Estados Unidos, e onde eles vão disseminando essas ideologias, cada um com o seu segmento, né? reforçando, né? E a gente sabe da força que tem a presença política, das marcas, do agronegócio, da bancada do agronegócio. Acontece o tempo todo. Então a gente está lidando com essas forças. Então, e aí existe todo uma ferramenta de comunicação que essas pessoas, essas marcas dominam. E aí vai se mantendo a tal da parede, a dissonância cognitiva, os algoritmos, tá tudo aí a serviço dessa indústria. Mas pouco tá nas nossas mãos, né? Porque a gente individualmente tem o poder de decidir, né? Mas eu concordo, tem até um livro, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Meatsplaining. Ele vem muito naquela ideia do mansplaining, de alguém interagir com você se colocando numa posição de autoridade, conhecedor do assunto, que a indústria da carne faz para tentar manter a ideia de que a carne é necessária. E aí o livro discorre sobre todas essas questões que você está colocando, algumas outras também que são muito interessantes se apropriar disso, né? E a força também é contra qualquer proposta diferente, né? Se você, por exemplo, numa escola, você pede refeição vegetariana para uma criança, é muito comum, né? A escola fala assim, não, mas a gente não quer colocar ideologia aqui, né? Mas quando você apresenta um bife para uma criança, você está colocando
uma ideologia, um paradigma, né, de normalidade. E aí também tem uma abordagem super interessante que tenta justificar, né, não, eles tentam entender para a gente poder trabalhar melhor essa questão da naturalidade de se comer carne, né, que é a teoria dos 4 N's, né, que é super interessante. Como que a gente tornou normal, né? O que se defende é que é normal comer carne. O que foi naturalizado? É natural, né, comer carne. É necessário comer carne. E cada uma dessas premissas, se você for olhar bem, faz parte de um paradigma vigente que se quer manter, mas todos são questionáveis, né? Então, até aquela ideia, o ser humano se desenvolveu quando começou a comer carne, é verdade, mas será que a gente está colocando a interpretação correta? Quando o ser humano não tinha o que comer, a preocupação era achar alimento. Você estabiliza. Hoje a carne é importante, ela não tem mais essa importância, porque hoje você vai no mercado e você tem zilhões de opções de uma boa alimentação sem carne. Aí vem sempre aquela pergunta, mas se estiver numa ilha, você come? Se você estiver numa ilha, você come até outro ser humano, como aconteceu aquela história do acidente aéreo e tal, né? Então, assim... não é isso que a gente vive. Ponto, exato. Né? Se a gente for, por algum motivo, reverter a situação, claro. Mas não é uma questão de vida ou morte comer carne. Hoje em dia, o nível de consciência da sociedade é outro. Né? A gente sabe que não é mais um mal necessário. Exato. Mas é muito cultural mesmo, isso que você estava comentando. E para reforçar aquilo, né? A gente está mudando de canal, aparece lá, o agro é pop, o tempo todo. Tudo acontece sempre para reforçar, sempre... como se os animais fossem instrumentos para a gente usar, né? Estão aqui a nosso, né, poder usar como nós quiséssemos, e não é assim. Né? Tem um livro da Melanie Joy que fala Por que amamos cachorro, comemos porcos e vestimos vacas. E ele entra exatamente nessa abordagem que a gente estava comentando. É bastante interessante, assim. Mas tem que... Os 3 N's são dela também. Aham.